Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá a todos do canal. Conheci o trabalho de vocês há pouco tempo e quero contar um relato que aconteceu comigo e com minha família. No intuito de ajudar um desconhecido, mesmo sem querer, acabei colocando a minha família em maus bocados. Me chamo Vicente. Atualmente tenho 63 anos. Hoje, estou só curtindo, depois de estar aposentado. Todo mundo tem defeitos, mas o meu é não saber dizer não para as pessoas, principalmente quando vejo que alguém precisa de ajuda. Pois bem, na época do acontecido eu tinha por volta de 36 anos. Já era casado com minha esposa, que se chama Arlete, e tínhamos um filho que já estava com 7 anos de idade. Eu também tenho 2 filhas do coração, já que a minha esposa já estava em seu segundo casamento. Eu trabalhava em uma empresa de extração de madeira. Saía de madrugada e voltava já no final da tarde para casa. Meu trabalho era longe da cidade, e eu e meus colegas ficávamos isolados. Mas apesar disso, todos os integrantes da equipe se davam muito bem. Certa vez, passamos por uma pequena mudança em nossa equipe. Fomos comunicados pelos nossos superiores que seriam contratados 3 homens como ajudantes e deveríamos dar o devido suporte aos novatos. Dentre os novatos, o mais estranho era o Carmélio. E não era só o nome desse colega em questão que era esquisito. Sua aparência também era um pouco sinistra. Ele era um homem muito magro, como se fosse alguém que passasse muita fome. Ele era alto, mas ao mesmo tempo corcunda. Mesmo ele sendo um homem moreno, também era muito pálido, com os olhos fundos. Não sei se consigo explicar direito. Carmélio não se misturava muito, e era um homem de poucas palavras. Pelo fato de não pedir ajuda e não perguntar nada, ele nos atrapalhava bastante, e sempre fazia todas as suas funções erradas, o que causava muita dor de cabeça, mas todo mundo tentava resolver as situações da melhor forma possível. Lembro como se fosse hoje. Do nada, no fim do expediente, Carmélio perguntou aos membros da equipe quem podia dar um abrigo a ele. Como eu havia dito anteriormente, ele fazia tudo errado e não demorou muitas semanas para ter sido dispensado. E a partir daquele dia, ele só ia trabalhar o aviso. Ele prosseguiu dizendo a todos que pedia agasalho só por 2 dias, para dar tempo de encontrar algum local para se estabilizar. Mas como Carmélio era muito estranho, todos estavam dizendo não para ele. Até que ele veio falar comigo, perguntando se eu poderia ajudar ele. E eu tenho o péssimo defeito de não saber negar nada para ninguém. E mesmo sem jeito, eu resolvi ajudar. No fim do expediente, Carmélio já estava com uma sacola, e ficou na cara que ele não tinha tantos pertences. No caminho para casa, eu só pensava em como contar tudo para Arlete. Mas ao mesmo tempo, Carmélio estava na rua e precisava de ajuda. Quando cheguei em casa, Arlete viu aquele homem estranho entrando comigo e perguntou o que estava acontecendo. Eu contei a ela toda a situação e de cara, Arlete se mostrou bem satisfeita e já queria expulsar o homem de nossa casa. E eu pedi a ela para ter paciência e só aguentar por 2 noites. Por sorte, nossas 2 filhas naquele dia
estavam na casa da avó. Então era somente eu, minha esposa, meu filho e o Carmélio. Dando um pequeno contexto de como era a nossa casa, ela era toda de madeira. Os quartos não tinham porta e era somente umas cortinas. E no bairro tinham poucas casas e era quase sem vizinhos. Todos deitamos cedo para dormir. Com medo, a Arlete pegou nosso filho para dormir com a gente no quarto. Até umas 10 da noite, tudo estava tranquilo. Mas depois desse horário, as coisas começaram a desandar. Carmélio começou a andar pela casa e fazia bastante barulho quando andava. Revirava as panelas na cozinha e voltava a andar pela casa. Tarde da noite, eu acordei com a Arlete me chamando. Ela estava bem apavorada e o Carmélio estava de pé em frente à nossa porta. Ele estava ali, parado, atrás da cortina. Até eu peguei um susto ao ver aquilo e perguntei se ele precisava de algo. Carmélio respondeu que não precisava de nada. Daí eu percebi que o Carmélio não parava dentro de casa, mas eu estava tão cansado que só queria dormir. Depois da meia-noite, Arlete me acordou de novo. Dessa vez, Carmélio tinha saído de casa pela porta da cozinha e deixou tudo aberto. Minha esposa me pediu para ir olhar o que estava acontecendo e eu resolvi ir lá averiguar. De fato, a porta da cozinha estava aberta e eu fui lá fora apenas com a lanterna em mãos. A noite estava muito fria, como de costume, já que tinha muita mata em volta de nossa casa. Eu saí para o terreiro e iluminei em volta da casa, até que vi algo no fundo do quintal, próximo ao nosso banheiro. Eu foquei a lanterna e o que vi naquela noite nunca mais vai sair da minha cabeça. Olha, eu já vi muita coisa nessa vida, mas aquilo não era coisa desse mundo. O Carmélio estava jogado no chão e ele estava sem roupa e se esfregando no chão. E eu me aproximei muito incrédulo sobre o que eu estava vendo. E quando eu chamei por ele, ele olhou para mim, mas não era mais uma face humana. O rosto daquele homem estava esticado e a cabeça toda torta, como se estivesse mudando de forma. Um dos braços estava mais comprido que o normal, enquanto uma das pernas parecia invertida, com o joelho ao contrário. Aquilo soltou um berro muito feio, e mais que depressa, eu voltei para dentro de casa. Quando eu entrei, fechei a porta e fui logo para o quarto, procurar uma arma que eu tinha. Arlete perguntou o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar, de tão assustado que eu estava. Não demorou muito e escutamos uma batida forte na porta da cozinha, acompanhado de um barulho de fungado. Eu engatilhei o 38 e dei alguns tiros na porta. O que estava lá fora gritou e se afastou. Arlete, desesperada, não parava de perguntar o que era aquilo. E para não assustar o nosso filho, falei baixinho no ouvido dela. O Carmélio tá virando bicho. Arlete tapou a boca para não gritar e abraçou nosso filho, tentando acalmar ele. O lobisomem corria em volta da casa, batia nas portas e janelas e soltava berros horríveis. Pelas frestas da parede, eu ficava brechando, tentando ver alguma coisa, e teve uma hora que aquilo parou e ficou em pé, bem no meu campo de visão. Agora, ele estava muito peludo e forte, e nem lembrava o homem magrinho de antes. Os olhos dele
eram igual olhos de gato e brilhavam com o reflexo da luz. E no geral, aquele era um animal enorme. Eu mesmo estava tremendo de tanto medo, mas quando aquilo vinha para querer entrar, eu atirava. Parece até que o lobisomem estava esperando as balas acabarem. Mas eu tinha bastante munição, e essa nossa peleja durou até umas 5 da manhã. Depois que o dia clareou, eu criei coragem de sair. Eu procurei em volta do terreno, mas não vi nem sinais do lobisomem. Antes de sair para o trabalho, ainda tive uma discussão com a minha esposa. E ela jogou na minha cara que eu tinha trazido a morte para dentro de casa, justamente por não saber dizer não. Eu só fiquei ouvindo seu desabafo. Eu só podia pedir desculpas e sabia que a culpa era minha. Eu deixei a arma com a minha esposa e eu peguei os pertences do Carmélio e levei para o trabalho. Chegando lá, eu entreguei seus pertences para o nosso encarregado, mas só disse que ele tinha saído de casa sem falar nada, e eu nem cogitei contar a ninguém o que nós tínhamos passado. Naquele dia, eu trabalhei com muito medo, mas não encontrei o Carmélio no local de trabalho. Quando todos me perguntavam sobre ele, eu só respondia. Ele tinha saído da minha casa sem dizer para onde ia. Apesar do medo, eu estava bastante exausto e queria uma oportunidade para dormir. Eu estava esperando meu horário de almoço e depois que eu comi, eu fui até o galpão onde guardávamos as ferramentas. Me ajeitei ali mesmo pelo chão e tentei dormir um pouco. Eu acordei do nada e escutei uma gritaria. E quando olhei, eram os meus colegas. Eles estavam segurando o Carmélio, que estava tentando ir até onde eu estava. Carmélio estava armado com uma faca e gritava que eu sabia demais e por isso ia morrer. Meus colegas seguraram ele por um tempo, mas ao se soltar, ele não veio em minha direção. Em vez disso, correu para a direção da mata e se embrenhou para lá. Após todo o susto, meus colegas perguntavam o que havia acontecido. Mas eu só dizia que o Carmélio havia saído da minha casa no meio da noite, sem dizer para onde ia, e que eu não entendia o motivo de ele querer o meu mal. Após esse ocorrido, eu nunca mais vi o Carmélio, mas passei anos andando armado, sempre esperando que ele fosse me atacar a qualquer momento, o que felizmente não aconteceu. Para todos vocês, esse velho deixa um conselho. Não se sintam culpados e aprendam a dizer não, pois essa simples palavra pode livrar vocês de muitos problemas e até mesmo salvar as suas vidas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!